vez, mais um encontro. E nós todos, encarnados e desencarnados, estamos aqui para ouvir a sua palavra, para refletir sobre ela e trazê-la para a nossa rotina, o nosso cotidiano, a nossa caminhada. Refletir sobre o assunto que está por vir, fazer as nossas reflexões dentro de uma fé viva e raciocinada. Jesus, obrigado por tudo. Agradecemos também a espiritualidade amiga presente, agradecemos àqueles que vieram ouvir a palavra de hoje, que aqui cada um de nós possa ter compreensão sobre o assunto que há de vir, há de chegar. Jesus, permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, derrame sobre ela as bênçãos necessárias a cada um de nós, para que possa restaurar não só o nosso corpo físico, mas restaurando o nosso corpo físico, ele possa também refletir o nosso corpo não só espiritual, mas também físico, né? Então, no Evangelho de hoje, eu entrego mais uma vez Luzia Aparecida Teixeira, Lúcia Helena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sábio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalva Ferreira, Vera Lúcia Pereira, e entrego também no colo de Maria, sob os cuidados de Jesus, Elmo de Lemos e Orlando Dias da Silva, dois desencarnados, né? Nós entregamos aí para que Jesus cuide, para que a mente deles possam se abrir diante do mundo espiritual e que eles possam trilhar o bom caminho. Entregamos também todos esses encarnados que necessitam nesse momento, Senhor, de um olhar doce, de um olhar sereno, para que eles possam continuar tendo coragem e força, sobretudo fé, e, se possível, a cura espiritual e física para cada um que está tão debilitado nesse momento, tão carente do olhar de Jesus. A nossa porta está aberta para o Evangelho que vai chegar. Vamos lá? Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. O item é o 5, o divórcio. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. O item é o 5, o divórcio. O meu encontra-se na página 259. Guardando vocês. Mônica, boa noite. Deus te abençoe e te guarde. Encontraram, gente? Identificaram aí? Ok, né? Rosana, boa noite. Deus te abençoe e te guarde. Espero que esteja tudo bem com você também. Vamos lá, gente, para a leitura? A Edileuza e a Solange me deram ok. Acho que, né, não está aparecendo para mim aqui, mas eu acho que está todo mundo aí situado, né? Então, vamos lá. O divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, porque não reforma a não ser o que os homens fizeram, e é aplicável apenas nos casos em que não se levou em consideração a lei divina. Se fosse contrária à lei divina, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles de seus chefes que, pela sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio. Dupla prevaricação. Então, já que seria só por interesses temporais e não como fim de satisfazer a lei do amor.
Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Não disse ele: é por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres? Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a afeição recíproca o motivo único do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Porém, acrescenta, isso não foi desde o princípio. Quer dizer que na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam corrompidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam de acordo com as leis de Deus, as uniões baseadas na simpatia mútua e não na vaidade ou na ambição, não dando motivo para o repúdio. E ainda vai mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, ou seja, por causa de adultério. Ora, o adultério não existe onde haja uma afeição recíproca sincera. É verdade que proíba o homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário levar em consideração os costumes e o caráter dos homens de seu tempo. A lei mosaica, para esse caso, prescrevia o apedrejamento. Querendo eliminar um costume bárbaro, não obstante, seria preciso, naturalmente, estabelecer uma penalidade. E ele a encontrou na infâmia que devia imprimir a proibição de um segundo casamento. Era, pois, de alguma forma, uma lei civil substituindo outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Então, olha lá, o capítulo vem nos dizendo sobre o divórcio. O Evangelho nos dizendo sobre a dissolução do casamento, né? A gente pode ligar a indissolubilidade do casamento aqui com o divórcio. Por quê? Primeiro, para que o divórcio aconteça, antes precisou acontecer o casamento. Nós, né, e quem aí é estudioso da doutrina espírita, sabe que quando nós viemos para a Terra, cada um de nós tem o quê? Um projeto reencarnatório. Muitas das vezes, em pontos do nosso projeto reencarnatório, está aí o casamento ou não. Nosso projeto reencarnatório é um projeto onde existem pontos que eu precisarei passar e pessoas aos quais estarão no meu caminho por algum motivo, por alguma razão. Nosso projeto reencarnatório, ele não é 100% escrito. Por quê? Porque dentro de um ponto e outro, vai existir outras situações, existirá. Mas ali também existirá o nosso livre-arbítrio. E é nesse livre-arbítrio que está também o nosso mérito ou o nosso demérito. Então, nós viemos para a Terra com um projeto reencarnatório, sabendo exatamente os pontos que iríamos passar, dentre eles o casamento. Mas, por algum motivo, por alguma razão, quando aqui chegamos, principalmente olhando o tempo, a época, as coisas podem sair diferente daquelas que um dia nós traçamos para nós mesmos, mas, né, saiu aí da linha, nós precisamos e temos dentro dessa linha o nosso livre-arbítrio. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, olha, o divórcio, ele não fere as leis divinas. Porque o que aconteceu aqui nesse divórcio? O divórcio somente separa aquilo que já estava separado há muito tempo. Esse divórcio, dessa forma, e olha, o Evangelho segundo o Espiritismo é antigo, né? É aí dos meados de 1857, um pouco para frente, junto aí com o Livro dos Espíritos. Então, então, olha, veja bem. E é tão atual para a gente hoje, né? Ele está falando, olha, de acordo com o tempo e a época em que nós nos encontramos, nós entendemos
que os casamentos não são como os casamentos que nós traçamos para nós mesmos. Então, se divorcia aquilo que já não era para dar certo na grande maioria das vezes, nós vamos entrar em outras questões também. Por quê? Porque a grande maioria hoje, e também naquele tempo, o que acontecia? Hoje é ainda mais latente. As pessoas não casam respeitando o amor, né, divino, o amor que vem de outrora, ou então aquele amor que já era de outra encarnação e quem sabe, né, está querendo passar, vivenciar esse mesmo amor, ter o respeito sobretudo. Mas as pessoas casam muito hoje por interesse. Eles se sobrepõem àquilo que vieram buscar. Então, coloca muitas das vezes à sua frente a vaidade, o interesse nos bens materiais. Então, ali não existia amor, existia um falso amor. Você usou o seu livre-arbítrio ali de uma forma equivocada. Então, quando disse o Evangelho disse, né? Não separa o que eu juntei. O que o Evangelho está dizendo, que Jesus nos ensina, é que a gente não separa aquilo que de fato existe amor. Porque a gente sabe que a inveja está aí, né? A raiva, o ódio, a soberba. Então, às vezes, você vê aquele casal que é muito ligado e ainda assim tem aqueles por trás tentando destruir, né? Diferentemente daqueles que estão numa situação que nem deveriam de estar. Mas o Evangelho está nos dizendo, o divórcio ele tem a ver com a lei civil e não com a lei de Deus. Mas nós precisamos ter o nosso olhar aberto e trazendo para a contemporaneidade que nós nos encontramos hoje. Nós sabemos que todo ato existe consequência. Então, se você adentra dentro de um casamento, se você escolhe pelo seu livre-arbítrio estar dentro de um matrimônio, dentro ali de um casamento, e se aquele casamento não vai a contento, se ainda assim você adentra aquele casamento na maior das boas intenções, e ainda assim aquilo ali começa a te prejudicar. Você pode até ter ali um amor. E agora nós vamos abrir aspas. Mas se você está dentro de um relacionamento abusivo, de um relacionamento que fere, de um relacionamento que te agride, que te joga para baixo, que te destrói, antes você usar o seu livre-arbítrio de uma forma mais eficaz e justa para com você mesmo, do que lá na frente você ter consequências ainda mais severas. Quer um exemplo? Quantos aí a gente não vê, né? O marido matou a esposa. A esposa matou o marido. A gente sabe que o feminicídio hoje é muito mais latente. Mas tem casos também da mulher que mata o marido, que tira a vida do marido. Então, antes você adiar uma missão ao qual você deveria cumprir, que às vezes você teria que passar ali com aquela pessoa mesmo. Mas a situação ficou tão difícil que as consequências vão ser muito mais severas lá na frente. Então, você ceifar com a vida de alguém te trará um prejuízo muito maior do que você falar, opa, eu vou parar por aqui essa missão e quem sabe lá na frente, né, eu possa tentar recomeçar novamente. Quando eu digo lá na frente, eu estou dizendo em outra vida, em outra reencarnação. Então, o que nós precisamos ter nessa questão do olhar para o divórcio é o bom senso, é as boas intenções.
né? Eu não preciso olhar para o outro e querer estar com ele, casar com ele, constituir uma família, um bem tão precioso, unicamente por dinheiro, unicamente por um status, unicamente interessada em bens materiais. Porque a gente sabe que casamento é um exercício, casamento é um ato de ceder, e se assim então não conseguem, e se não tem amor, ainda fica mais difícil. Porque o tempo tende a levar ao desgaste. E se não tem amor, ele tende, né, a, de fato, haver essa separação. Mas se eu entro dentro de um relacionamento com uma boa intenção, usando do meu livre-arbítrio, tendo ali um sentimento e ainda assim está indo por caminhos que lá na frente vai me prejudicar muito mais, o que eu faço? Eu paro por aqui para que as consequências lá na frente não venham me prejudicar ainda mais. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, o meu Pai, o nosso Pai Deus, ele quer que a gente conserve aquilo que for puro, aquilo que for verdadeiro, aquilo que for amor. Ele quer que a gente trabalhe nessa arte de ceder, desde que seja compensatória para ambos os lados, desde que ambos os lados estão ali nutridos no amor, no respeito, e que de fato estão juntos ali no propósito de não só erguer, mas de erguer e manter uma família, né? Ainda que às vezes não tenham filhos, que quantos casais não têm filhos, né? Mas estão os dois ali juntos, no mesmo propósito, caminhando com o mesmo objetivo. Então, quando a gente vir falar algo que o Espiritismo acha do divórcio, né? Então, Jesus já nos disse que Deus não é contra o divórcio, principalmente quando se trata de questões materiais civis da terra, mas, sobretudo, ele está olhando o que é nutrido pelo amor verdadeiro, pelos caminhos verdadeiros. Então, às vezes, determinadas coisas, de fato, não compensa você postergar, continuar, porque o prejuízo que vai te trazer é muito maior do que aquele que poderá acontecer lá na frente, que muitas das vezes, hoje, no presente, é passível de visualizar o que está, né, para acontecer e que pode ser evitado e que, com certeza, trará aí grandes prejuízos para nós mesmos, não só na seara material, mas pode ter certeza nas nossas vidas, porque o que nós fazemos hoje ecoa longe, seja positivo ou seja negativo. Aguardo agora as considerações de vocês. Vamos ver. A Solange. O livre-arbítrio é o nosso maior problema. Infelizmente, não tomamos só boas decisões e jogamos para o destino a culpa dos nossos erros e pagamos caro por isso. Por isso que nós precisamos ter a nossa fé, Solange, viva, raciocinada, com os nossos pés no chão, sabendo aonde nós estamos caminhando e usando bem o nosso livre-arbítrio, né? Porque ainda assim nós somos passíveis de erro. Ainda assim, usando melhor o nosso livre-arbítrio, talvez com o entendimento que a gente tem naquele momento, a gente vai tropeçar. Porque às vezes a gente é imaturo ainda naquilo, né? Me veja bem, eu tentei da melhor maneira. Então a intenção vale muito, lembram? A intenção sempre vale. E ainda assim a gente escorrega. Agora imagine quando a gente não raciocina sobre todos os fatos e acaba fazendo como você mesmo está dizendo, né? A gente joga a culpa e os erros, né? Que são nossos nos outros, no destino, no acaso. Então, nós temos o livre-arbítrio para tomar em nossas mãos as rédeas da nossa vida. O que você quer da sua vida, né? O que você deseja que o outro esteja do seu lado, faça, ou seja, e que você também possa corresponder ao outro.
mas sempre havendo ali uma palavra que é essencial, o respeito. Porque se você não respeita mais, pode ter certeza que o amor já está indo por rala abaixo e já não tiver ido, né? Porque o respeito é a base de todas as outras coisas. Ainda que nós estamos dentro de um matrimônio, nenhum de nós somos donos de ninguém. Cada um de nós tem as nossas vontades que precisam ser conciliadas, que precisam cada hora um ceder um pouco, né? Para que as coisas possam fluir da melhor maneira. Porque dentro de um casamento, e a Maria da Glória está aí, que ela tem mais de 60 anos de casada, ela sabe muito bem. O matrimônio não são só momentos bons. O matrimônio, ele é desafiador. Mas a gente está todos os dias nos reafirmando em prol daquela pessoa, em prol de nós mesmos, em prol da situação, em prol da nossa família, para que a gente possa fazer o melhor, para que a gente possa fazer dar certo. Porque se a gente também desiste no primeiro obstáculo, a gente capaz que não vai dar certo com ninguém, dependendo do obstáculo, né? Porque se o obstáculo for uma falta de respeito exacerbada que não dê para consertar, também é momento de ir embora, né? Porque aí quem faz uma, de repente está fazendo duas, está fazendo três. Ou você corta, ou então você vai embora, porque senão você vai sofrer e as consequências disso aí vai repercutir não só na sua vida material, mas tenho certeza que vai repercutir na sua vida física também, né? A gente sabe disso. Sueli, boa noite. Socorro, boa noite. Caminhei ao lado do meu esposo 38 anos. Deus levou, mas viveria mais 38 anos se fosse possível. Que bom, né? Que coisa boa, né, Sueli? Hoje em dia os casamentos estão escassos, né? As pessoas que estão com o outro engolindo por um status, por uma posição, né? Por valores materiais. Desperdiçando tempo, né? Desperdiçando tempo. A Luciana dizendo, dividir uma vida juntos não é fácil. Com o passar do tempo, muitas prioridades dentro de uma vida a dois mudam. É necessário amor, respeito, desprendimento, companheirismo e confiança. Caso contrário, torna-se mais difícil de dar certo. Torna difícil de dar certo, torna difícil de suportar, as consequências vão vindo cada vez mais pesadas, né? E nós vamos precisar, em algum momento, suportar as consequências dos nossos atos. Então, nós precisamos olhar primeiramente a nossa intenção, e depois da nossa intenção, nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio, continuar usando o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível, dentro de um raciocínio lógico, com os pés no chão, colocando respeito acima de tudo, depois, né, o amor, porque o amor sem respeito não adianta, não. Nem chega a ser amor, né? Rosana dizendo, difícil a convivência a dois. Muitas vezes temos que ceder para evitar discussões, mas chega uma hora que não aguentamos. Se só você cede e não há reciprocidade. Além do amor, há companheirismo, a amizade, o respeito, a fidelidade. Às vezes, muitos continuam na relação só pelo comodismo e vai empurrando com a barriga. E o empurrar com a barriga torna-se perda de tempo, perda de aprendizado, né? Nós não somos ninguém é dono de ninguém. Ah, Ana, mas existem as almas gêmeas. Exceções. Existem, mas exceções. Nós, no ponto em que nós estamos, ainda vivendo até expiações e provas, as almas gêmeas são raras e cada vez mais raras. Talvez agora na Terra regenerada,
Essa garotada que está vindo aí está moralmente melhor do que a gente, né? Mas podem ter certeza. Se a gente não tem, né, a arte de ceder, de companheirismo e, sobretudo, ter respeito, o relacionamento que você empurra é tempo perdido na vida da gente. Tempo que você poderia estar aprendendo algo com alguém, que você poderia estar tentando ser feliz nos momentos de descanso, porque nós sabemos que a felicidade não é desse mundo, mas com certeza poderia estar tentando algo muito melhor do que está vivendo agora. Então a gente vai lendo, vai ouvindo as palavras de Jesus e vai refletindo sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos relacionamentos. A gente vai passando a observar, a gente vai passando a ter maturidade, porque o próprio tempo, junto das oportunidades, vão nos dando sabedoria. Mas dizer que é fácil nunca foi. E hoje em dia está assim, né? O povo casa hoje e amanhã separa. Eu tinha uma senhora idosa ao qual eu conversava muito com ela, que ela falava assim, Ana, é porque hoje em dia o pessoal não sabe consertar. O pessoal não casa por amor e na primeira adversidade não sabe consertar. Não sabe sequer perdoar, né? Então, de fato, fica complicado. A Socorro dizendo, diante do mundo contemporâneo, sei que é difícil, porém devemos seguir em frente com a fé e sabedoria. A terra tá uma bagunça, né, Socorro? Viver tá difícil. Viver na terra, com a terra sendo, como se diz, arrumada com a gente dentro, sendo feito reforma com a gente dentro, é difícil. Cada um vai sofrer uma coisa, até a mais do que deveria sofrer, né? Então, de fato, está difícil. Mas é por quê? É porque o amor está mais longe. O próprio Evangelho está nos dizendo que antigamente, bem antigamente, antes de Moisés, as coisas eram diferentes. Existia uma determinada época em que a mulher adulta era apedrejada, né? Então, olha, veja bem, são decisões que implicam lá na frente em consequências muito piores. O que nós precisamos entender é que quando você está com alguém é porque tem alguma razão de ser. É porque ali nutre um sentimento, ali nutre um respeito. Ali existe a arte de perdoar, porque nós sabemos que a gente também é falha e escorrega. Mas, acima de tudo, ambos precisam querer. Não é um só, não. É ambos. É tarefa a dois, não de um só, né? Deixa eu ver aqui. A Helena dizendo: posso não ter sido uma esposa perfeita, mas segui o que a igreja nos ensinou, amar e respeitar até que a morte nos separe. Foi assim. Passei ao lado do meu esposo 30 anos, até Deus levá-lo para a pátria espiritual. E cumpriu sua missão, né, Helena? Graças a Deus vocês conseguiram cumprir aquilo ao qual vocês vieram destinados, né? Vocês traçaram aí para o caminho de vocês. E Silvia dizendo: é isso aí, amiga, cumplicidade, diálogo e respeito. Foram quase 25 anos de muito amor e cumplicidade. Sinto muita falta. Casaria sempre e inúmeras vezes, quantas vezes voltar. Saudades infinitas do meu grande amor. Ceder em ambas as partes faz parte para um bom relacionamento. É verdade, né, Silvia? É, vocês viveram aí um matrimônio de verdade, vamos dizer assim, e por isso está aí a saudade
E por isso está aí essa questão de topar retornar com a mesma pessoa tantas vezes quanto for necessário, quando for possível, né? Então, isso só nos mostra que houve aí respeito e amor. Não só com você, mas com a Helena também, né? São muitos anos. A Maria da Glória, que está aí há 60 e poucos anos, né? Então, isso é privilégio de poucos, viver o amor. Saber que o matrimônio é uma construção. Porque tem alguns que nas primeiras dificuldades abandonam o barco, né? Nas primeiras brigas, nas primeiras ocasiões, trunfa a cara, né? Como diz aqui em Minas. Não sei se vocês têm esse linguajar aí. Ou então acha o seguinte, eu não posso ceder em nada, aqui tem que ser assim e pronto, acabou. E pega e joga a culpa no outro ainda, né? Sempre o outro está errado. Eu nunca estou errado, então alguma coisa está errada aí também. Né? Porque se todos nós somos falhos, como é que é sempre o outro que é assim? Né? Então, a gente precisa ter a humildade e diminuir o nosso orgulho no sentido de que todos nós erramos. Todos nós. Né? E que nós precisamos, sim, nos aprimorar, aparar as arestas, né? Nos modificar, para que as coisas possam fluir, para que o rio possa correr. Porque senão, se começar a colocar, né, muitos entulhos ali, acaba que o curso normal não segue. Pode até abrir um filete e seguir ali, mas não flui na normalidade que precisa seguir. Né? A gente vê hoje em dia casais que convivem e que um tem medo de falar alguma coisa para o outro, porque não sabe a reação dele. Né? Então é melhor você viver sozinho e tentar trilhar um bom caminho de forma diferente e estagnar essa missão aí, se assim for missão, né? Pode ser também que a gente se adentra em determinados caminhos que não era para adentrar e está ali insistindo em uma coisa que não era para insistir. Né? Então, é melhor você estagnar às vezes e tentar buscar algo que de fato vai te edificar do que ficar ali, né? Batendo na mesma tecla e sofrendo coisas que são desnecessárias e que não precisam ser vividas. Socorro dizendo, toda mudança gera dores. Devemos ser fortes na fé para superarmos. Ambos, né? Ambos. Mais alguém, gente? Deixa eu ver. 26 anos de casado, né, Solange? Coisa boa. Oi, Claudionete, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. A Rosana, parece que esse evangelho veio para mim com direção certa. Estou passando por uma situação difícil no meu casamento. Estou pensando muito em como resolver as questões de forma correta, sem mágoas. Jesus sempre nos dá direção, né, Rosana? E nós precisamos fazer as devidas reflexões. Eu acho que o primeiro passo é você olhar primeiramente para você mesmo. O que você está vivenciando, se você está feliz ou infeliz, quem sou eu para dar conselho, tá, gente? Mas nós estamos conversando sobre aqui, sobre o que o Evangelho está nos dizendo, embora às vezes a gente faça tudo errado. Mas o Evangelho está nos dizendo, aquele que divorcia é porque de fato nunca casado esteve, é porque de fato o amor ali não teve, e se teve foi um amor superficial. Porque aqueles que estão muito tempo no matrimônio, eles estão ali por quê? Porque eles querem manter firme aquele amor. Porque eles sabem das divergências, mas ainda nessas divergências existe respeito, existe amizade, existe cumplicidade. Então, são arestas que são fáceis de aparar. É claro que o outro não tem com estrela na testa. E às vezes a gente, na pressa, né, de acontecer as coisas, acaba o quê? Metendo os pés pelas mãos.
Mas, diante disso, nós precisamos fazer o quê? Raciocinar. Pegar a nossa situação e raciocinar sobre ela. Porque, de fato, eu não sei quem disse aí, mas é verdade. Muitos se acomodam. É o costume. É a dependência emocional que muitos não conseguem soltar. Então, nesse momento, eu te aconselho, ora, pede a Jesus direção e, sobretudo, escuta o que o seu coração, o que a sua mente, o que o seu corpo está querendo te dizer, né? Porque, mais uma vez, nós estamos voltando a dizer conforme o Evangelho. Antes você divorciar do que você continuar dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento que não existe amor, dentro de um relacionamento que está falido, dentro de um relacionamento que não te agrega nada. E quando eu digo agregar, eu não estou dizendo de valores materiais, eu estou dizendo de valores morais, que às vezes você necessita e o outro está ali, está vendo debaixo do nariz e nada está fazendo para poder, pelo menos, amenizar. Porque quando a gente está dentro de um relacionamento, a dor do outro é a dor da gente. Mas se esse outro se faz indiferente, é um caso a pensar. É um caso a sentar para conversar. E aí, dentro daquela conversa, você vai saber, aí dentro de você, o rumo que você precisa tomar. Porque nós não entramos em casamento nenhum para ficar sendo infeliz, para ficar dando muito ponto de faca, né? E principalmente dentro de um relacionamento onde não tem respeito, onde o outro acha que pode chegar e passar por cima da gente. Aí deve estar o quê? O nosso raciocínio. Porque as leis divinas não nos ensinam isso. As leis divinas não nos ensinam nos unirmos para que o outro lhe falte o respeito, para que o outro tenha com você inimizade, para que o outro tenha com você orgulho, falta de humildade. O casamento não é isso. A base do casamento é o amor e o respeito. Fora disso é qualquer outra coisa, menos casamento. A Socorro. Eu vivi esse amor por 54 anos. Fomos felizes no nosso projeto antes de aqui chegarmos. Hoje, ele já fez a sua viagem e só restou saudades. Quando a gente entra, né, dentro de um relacionamento que nos deixa saudade, e saudade saudável, ainda que com todos os erros, ainda que com todas as brigas, ainda com todos os desajustes, porque casamento é isso mesmo. São duas pessoas com sentimentos e personalidades diferentes, conflitando o tempo todo. Então, se você não tem amor, se você não tem respeito, se você de fato não deseja aquele outro ao seu lado, vai dar errado. Vai dar errado, né? Então, as pessoas vão ficando juntas porque elas vão teimando ali, porque elas sabem que, por algum motivo ou alguma razão, ainda vale a pena. E o valer a pena não é bens materiais, é o valer a pena de o outro estar somando moralmente com a sua vida. Então, são esses sentimentos que a gente deve carregar. A Sueli dizendo: vou encontrar um dia com meu eterno amor, pois foi meu primeiro namorado e eu a primeira namorada dele. Claro que 38 anos juntos, às vezes tem discordância de alguma coisa, mas sempre houve o respeito e a lealdade entre nós, o respeito da confiança. E isso fez a gente seguir. E é verdade, né, Sueli? O que é um relacionamento sem o respeito e sem a confiança? Né? Se você não tem respeito e não tem confiança, você não tem amor para com o outro, não. Ou talvez você nem esteja sabendo o que é amor. Você acha ser amor. Mas amor não é isso, não.
né? O amor não destrói ninguém, o amor não joga ninguém para baixo, o amor não faz o outro passar vergonha. O amor não tem atitudes desnecessárias. A gente precisa saber quando a gente erra. E não somente, você, não. Então quer dizer que tem um lado aí na perfeição. Pode ter certeza que não tem. Né? Que todos nós não somos perfeitos. Mas que com certeza, se tiver amor, se tiver respeito, dentro das adversidades que surgirem, uma solução será encontrada. Né? A solução será encontrada. E lá na frente haverá o que? A modificação. Porque não adianta você buscar a solução, conversar, mas não pegar essa solução e trazê-la para a sua vida. E, de fato, consertar onde precisa consertar. Porque senão vai continuar batendo no mesmo erro. E aí vai a tendência ao desgaste. Né? Mas alguém, gente, Jesus abençoe todos nós. Jesus derrame sobre cada família nesse momento, família essa, que ainda Jesus está tentando, pelo amor e pelo respeito, seguir da melhor maneira. Amores que são tão necessários e que a terra carece tanto de histórias felizes, de casais que se amem, que mostrem, né, o verdadeiro amor. Nos mostrem, não por um acaso, porque eles até não precisariam nos mostrar nada, mas que ao demonstrar para a gente a cumplicidade, o amor, o respeito, possa despertar em nós o desejo de estarmos também com alguém, de vivenciar. Aqueles que estão, né, no matrimônio, que Jesus possa abençoar cada um. Aqueles que os seus amores já se encontram no mundo espiritual, que o amor possa continuar firme e latente, para quem sabe vocês possam encontrar do outro lado, seguirem junto do outro lado, ainda que seja de forma diferente da Terra, mas que possam traçar o projeto reencarnatório para que na oportunidade possam retornar e fazer melhor, bem melhor do que já foi nessa existência. Então, Jesus, derrame sobre todos nós, sobre todas as famílias, porque hoje nós sabemos que existem vários tipos de famílias e todas elas merecem respeito. Derrame sobre cada um, derrame sobre onde haja amor, as bênçãos da paz, da sabedoria, do amor e do respeito, né? Em cada um de nós. Que nós possamos ter a nossa água fluidificada, né? Que Jesus tenha permitido que, nesse momento, a nossa água tenha os fluidos necessários a cada um de nós, para nos energizar, para cair sobre a nossa boca e equilibrar não só o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual. Que Jesus esteja conosco, que a espiritualidade amiga continue segurando também as nossas mãos. Agradecemos essa espiritualidade que trabalha incessantemente. E a todos aqueles que passaram por aqui, por algum motivo, por alguma razão. Fiquem em paz. Até quinta-feira, se Deus quiser, que nós todos possamos amanhã termos um dia proveitoso, de muita harmonia, principalmente com a gente mesmo, para que essa harmonia, para que esse equilíbrio em nós possa ecoar, sair de dentro de nós e contaminar quem está à volta. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!